Pessoal, eu sou o Ari e juntamente com o Renan e com o Eduardo estaremos apresentando a tecnologia WiMAX. Entre os assuntos que nós vamos abordar aqui, nós vamos apresentar para vocês o conceito, né, a origem do termo WiMAX, o que é essa tecnologia, as suas características, né? A frequência de operação, taxa de transmissão, mobilidade, arquitetura, principais aplicações, né? Onde ela é aplicada, e algumas vantagens e desvantagens, tá? Bom, a tecnologia WiMAX, ela é uma rede sem fio, tá? Ela foi desenvolvida tanto para atender redes domésticas quanto empresariais, tá? E bem onde é difícil, né, a implementação de uma estrutura física. Como ela tem um custo de implementação que não é muito alto, né, em termos de hardware, ela se torna viável, né, a instalação e a sua aplicação. Bom, o termo WiMAX, ele é uma sigla, né, que em português significa Interoperabilidade Mundial para Acesso de Microondas. Tá? Ela foi um padrão, né, criado por um consórcio de empresas, né, que especifica uma interface para redes de banda larga sem fio, com um escopo metropolitano, uma WMAN. Né? Então, ela tem uma abrangência metropolitana, né? Permite conexões entre cidades, né? Então, sem fio, né? De alto alcance. Ela possui uma cobertura que está em torno de 50 quilômetros, né? Com área de sinal, e ela tá padronizada, né? Pela norma técnica I3E 802.16. Então, a ideia é que a gente fale da frequência e da operação do WiMAX agora. A questão principal do WiMAX é ofertar uma rede Wi-Fi com uma distância um pouco maior do que a distância habitual. Aqui a gente consegue falar de distâncias de 6 a 9 km. A tecnologia empregada nesse recurso, no WiMAX, ela é semelhante à tecnologia utilizada na telefonia celular, onde a cobertura é implementada em formato de células. Desse modo, a gente consegue fazer com que a transmissão da estação base para uma estação terminal, que oferece um acesso à rede local, como por exemplo um Wi-Fi, ele seja diretamente para os dispositivos dos usuários. O nome padrão dessa tecnologia é I3E 802.16. A ideia de disponibilizar essa rede banda larga é justamente não ter aquele investimento em infraestrutura de alto custo e poder proporcionar essa rede sem fio para localizações mais distantes. A família de padrões do WiMAX são o I3E 802.16, que corresponde à especificação original, projetado para padronizar implementações LMDS. E também é utilizado em frequências de 10 a 66 GHz. Também temos o I3E 802.16A, que visa atender as frequências mais baixas, né? Entre 2 e 11 GHz. Ele é especificado com o objetivo de competir com as tecnologias que oferecem acesso à última milha, como o XDSL e o Cable Modems. Conseguem taxas em cima desse I3E 802.16 de até 75 megabits por segundo, com alcance máximo de 50 km. Também temos o I3E 802.16b, que trata aspectos relativos à qualidade de serviço. Temos também o I3E 802.16c, que trata a interoperabilidade de protocolos e especificações de testes de conformação. O outro padrão oferecido também é o I3E 802.16d,
que ele é uma atualização do 802.16, que fixa as revisões dos padrões 802.16a e do 16c em um único padrão, facilitando instalações com o uso de antenas indoor. Opera como a 802.16a nas frequências de 2 a 11 GHz. Porém, ele não é capaz de fazer um handoff entre os ERBs em altas velocidades, são estações de rádio base. A taxa de transmissão também fica em torno de 75 megabits por segundo e utiliza canais em 20 MHz. As distâncias que ele consegue atingir trabalham entre 8 e 12 km em coberturas NLOS e de 30 a 40 km em cobertura LOS. O 802.16z adiciona especificações de mobilidade, os WMANs móveis, aspectos como largura de banda limitada, no máximo 5 MHz, e velocidades mais lentas e antenas menores, possibilitando o walkabout ou mobilidade veicular, que trabalha com uma velocidade máxima de até 150 km por hora. Este é compatível com especificações do padrão 802.16a. Em frequências inferiores a 3.5, ele pode oferecer concorrência à tecnologia celular com alcance entre 2 e 5 km nas cidades. Aqui a gente tem a tabela comparativa dos padrões 802.16, que trata da questão de homologação, frequência, condições do canal e taxa de transmissão, modulação, mobilidade, largura de banda e raio da célula. Aqui a gente tem a 802.16 de dezembro de 2001, com as velocidades que eu tinha citado antes, entre 10 e 66 GHz. E depois a gente vai passando para a taxa de transmissão, modulação, mobilidade fixa e conforme segue exemplificado aqui. Arquitetura. A topologia e a arquitetura são especificados pelo IEE 802.16. A base Station BS realiza uma interface entre a rede sem fio e uma rede núcleo, Core Network, suportando interfaces IP, ATM, Ethernet E1/T1. A Subscriber Station SS permite ao usuário acessar a rede por intermédio de estabelecimento de enlaces com ABS, em uma topologia ponto-multiponto. Como alternativa à topologia multiponto, o padrão especifica a topologia Mesh, opcional, na qual o SS pode se conectar a uma ou mais SS intermediárias, até atingir ABS. Neste caso, trata-se de uma rede multi-hop, que representa uma estratégia interessante para expandir a área de cobertura total da rede sem a necessidade de ampliação de um número de BS, diminuindo o investimento na rede, representando uma economia significativa nos custos da implementação, já que as SS deverão ter um custo bem inferior às das BS. Modulação. Utiliza modulação adaptativa, ou seja, quanto mais distante ou obstruído o usuário, será usada uma codificação menos robusta, que não tem por característica o transporte elevado de bits hertz. As modulações utilizadas são definidas como padrão pela IEE 802.16d, que são as seguintes: QPSK, 16QAM e 64QAM. Abaixo uma imagem ilustrativa. Vantagens e desvantagens. Vantagens: proporciona maior alcance, não necessitando de uma via direta entre os elementos interconectados e permite que o acesso à internet chegue a áreas sem grande infraestrutura como zonas rurais. Permite que seja reservado uma banda para a utilização de dados e o seu padrão integra a funcionalidade de QoS. Desvantagens: como as antenas utilizadas em alguns dispositivos para captar os sinais são significativamente pequenas, para que essas capturem o sinal seria necessário aumentar sua potência, o que poderia provocar interferências em outros dispositivos sem fio que utilizarem a mesma frequência. Para a exploração de serviços usando essa tecnologia, é necessária a aquisição de licenças para a prestação desses serviços e de licenças de uso de bandas, através de uma empresa registrada no país.